Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente começou a falar sobre as correntes de. As correntes. Falamos sobre calor, né? A gente fechou aquela parte inicial de calorimetria. E a gente falou lá sobre o calor, né? Então a gente identificou lá o calor como processo de transferência de energia térmica, da energia, né? Dos corpos que têm maior calor para os corpos que têm menor calor. Então esse processo de transferência dessa energia que é o famoso calor, que a gente tanto utiliza, emprega esse termo de forma equivocada, mas essa seria seria uma dessas formas, né, de transferência dessa energia térmica. Eu me confundi porque a o programa abriu uma mensagem aqui, eu fui ler e fui falar ao mesmo tempo. Então esse seria o calor, né? Então esse calor, e a gente viu lá que existem alguns tipos de calor, né? O calor específico, o calor latente. É, Falamos um pouco sobre caloria e fechando essa parte de calor, agora já entendendo o que é calor, o que é sensação térmica, o que é temperatura, o que é agitação térmica, como é que a gente mede a temperatura, né, os termômetros, quais são as escalas termométricas que existem, ou seja, quais são as escalas que são possíveis mensurar o calor, né, dos corpos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como esse calor se propaga, ou seja, vamos falar sobre o processo de propagação do calor, ou seja, como o calor se transfere de um corpo para o outro. Existem pelo menos três maneiras que a gente vai ver em que o calor pode se propagar, certo? Ou seja, ele pode passar de um corpo para o outro. Ou seja, essa energia, essa energia térmica ela pode ser transferida pelo menos de três maneiras distintas, né? Então, o calor, como a gente viu, ele sempre passa do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. É sempre assim, ou seja, o corpo com maior temperatura ele perde o calor e o corpo com menor temperatura ele ganha o calor, né? E esses corpos que estão em contato, eles só vão, esse processo de transferência de calor, ele só vai parar quando os corpos atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, quando esses dois corpos eles estiverem com a mesma quantidade de calor, eles estiverem com a mesma agitação térmica, ou seja, quando eles estiverem numa mesma temperatura. Então, nesse caso aí, esses corpos eles vão se manter em um equilíbrio térmico e essa transferência de calor vai passar, né? Vai acabar. Então, nunca pode esquecer isso, a transferência de calor sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O corpo, estou me referindo ao corpo aqui é qualquer objeto, qualquer material, certo? Então pode ser de uma chama para uma panela, da panela para a água, né? Então são os corpos diferentes que estejam em diferentes temperaturas, né? Pode ser até corpos iguais, né? Mas a gente sabe que o calor, isso que ele se transfere dessa forma, mas como é que esse calor ele é transmitido? Ou seja, como esse calor pode ser transmitido, como é que essa energia térmica ela pode passar de um corpo para o outro, né? Então, será que sempre tem que haver um contato direto entre os corpos, ou seja, o calor só acontece se os corpos eles estiverem em contato direto? É, então, como é que seria a transferência do calor do Sol para a Terra? Se não há contato, por exemplo, ou seja, o Sol está a milhões de quilômetros da Terra, né? Então, como é que esse calor, essa energia que é produzida pelo Sol, ela consegue atingir a nosso planeta e manter nosso planeta aquecido e possibilitar que a gente consiga sobreviver? Ou seja, nem toda forma de propagação de calor, de transferência de energia térmica, necessariamente exige o contato entre os corpos, certo? Ou seja, entre o corpo de maior temperatura e o corpo de menor temperatura. Nem todas as formas de propagar calor a, vai exigir o contato, certo? É por isso que a gente vê, por isso que existem, né, diferentes formas de transmissão de calor de um ponto a outro. Ou seja, existem diferentes maneiras de que o calor pode ser transferido de um corpo para o outro, né? E a gente tem basicamente três formas de que esse processo ele pode acontecer. A propagação de calor, ou seja, a transmissão de calor, ela pode acontecer por condução, ela pode acontecer por um processo de convecção e ela pode acontecer por um processo de irradiação, certo? Vamos ver cada uma delas. O primeiro que a gente vai ver é a propagação
a partir do processo que a gente chama de condução, certo? Ou seja, então no caso aí da condução, as substâncias, né? Todas as substâncias elas têm características diferentes, né? Quando a gente vai tratar da propagação do calor, certo? Nem todas as substâncias, nem todos os materiais, eles propagam o calor da mesma forma e na mesma velocidade, né? Então, por exemplo, você fazer sei lá, você vai cozinhar vamos pensar uma coisa. Você vai cozinhar para você estar lá cozinhando feijão, né? Você está cozinhando feijão, é melhor você usar uma colher de pau do que uma colher de metal, né? Você está lá mexendo lá na colher do fogo. É melhor você usar uma colher de pau do que uma colher de metal. Por quê? Porque a colher de metal ela aquece muito mais rápido, mesmo que o cabo ele seja bastante comprido, né? Enquanto a colher de pau ela demora mais tempo para ficar quente. Então nem todo material ele propaga calor na mesma intensidade e na mesma velocidade, certo? Então, se você estiver cozinhando alguma coisa que você precisa mexer, sei lá, uma sopa, você está lá mexendo. Se você ficar mexendo com uma colher de metal, vai chegar uma hora que essa colher vai esquentar e vai queimar seu dedo. Por isso que geralmente você usa uma colher de pau ou aquelas de plástico, né? Não é bom, dependendo do tipo de plástico, às vezes o plástico com a temperatura começa a soltar microplástico, você faz gelo do plástico e no futuro pega um câncer, desenvolve um câncer. Mas você usa colher de pau, geralmente para coisas que você precisa mexer, porque ela não propaga o calor da mesma forma. Então os diferentes materiais, eles propagam o calor de formas diferentes, né? Por que isso acontece? Porque existem alguns materiais que são bons condutores de calor e outros que são maus condutores de calor, certo? Esses maus condutores de calor a gente costuma chamar de isolantes. Então tem materiais que são condutores de calor e tem materiais que são isolantes de calor, ou seja, esses isolantes eles não conduzem bem o calor. Já os condutores eles conduzem bem, então você pode chamar eles de bons condutores de calor ou maus condutores de calor, ou pode chamar de condutores, que são aqueles que conduzem, e isolantes, que são aqueles que não conduzem. Isolantes térmicos, eles não são bons condutores, eles não conduzem o calor com facilidade. Obviamente, o isolante não quer dizer que ele nunca conduz o calor, é que ele dificulta o calor. Agora, dependendo da temperatura, ele pode conduzir sim, ele tem um limite de isolação, né? Ele isola aquela propagação até um certo limite. Ultrapassou aquele limite, ele vai conduzir aquele calor, obviamente, né? Em geral, os metais são bons condutores de calor, ou seja, eles conduzem bem calor. Por isso que geralmente as panelas são de metal, né? Porque elas aquecem mais rápido, consequentemente, como elas conduzem melhor calor, elas vão preparar o alimento mais rápido, né? Então, são bons condutores, né? Por exemplo, a madeira, o poliestireno, a borracha, o papel, a lã, o plástico, eles são isolantes térmicos, ou seja, eles são maus condutores de calor. Então, essa má condução térmica, a gente pode perceber ao colocarmos a mão em uma panela com cabo de plástico, né? E retirada do armário, né? Então você tira lá a panela de plástico lá do armário. Se você topar na alcinha de plástico e topar, por exemplo, no fundo da panela, você vai sentir que o fundo da panela está mais frio, né, do que a alça de plástico. Isso aí você percebe que como o plástico ele é isotérmico, ele não conduz bem o calor. Como o metal é muito bom condutor de calor, então ele ganha e perde calor muito mais fácil, né, o metal. Então você pega na panela, está mais fria que o cabo, por exemplo. Isso acontece, né, porque quando a gente topa, né, nessas partes, né, a parte metálica ela rouba calor da nossa mão mais rapidamente do que o cabo, né, dando a impressão, essa sensação térmica de que está mais frio, né? Então, por isso que você topa, geralmente os metais, quando você topa neles, eles como se estivessem mais geladinhos, porque eles são bons condutores. Então, quando você pega ele, o calor sai da sua mão muito rápido, sai da sua mão e passa pro metal, e aí você tem a sensação térmica de que está frio porque ele está roubando esse calor do seu corpo, né? E já na alcinha de plástico você pega não, porque o plástico ele é mais isolante térmico.
Então ele não rouba o calor de sua mão com a mesma velocidade, com a mesma facilidade do que a panela, a parte metálica da panela, né? Então, por exemplo, se a gente coloca uma colher de metal, né, em um copo, sei lá, com um café quente, ou no fogo a gente cozinha, pá, coloca lá o feijão e coloca lá aquela colher de ferro, né, do feijão, e deixa lá no ferro. Lá vou esquentar essa sopa, agora para esquentar ela, deixa a colher dentro. Quando você vai pegar, você vai queimar a mão, porque rapidamente a colher aquece, porque como ela é boa condutora, ela rapidamente vai roubar o calor, né, da sopinha lá que está esquentando e ela vai ficar quente. Então, como o metal ele é um bom condutor, o calor ele flui rapidamente de um ponto ao outro, ou seja, da parte que está mergulhada lá no café até a ponta, esse calor ele vai se propagar muito rápido e a colher ela vai esquentar muito rápido. Então, esse processo é o que a gente chama de um processo de propagação por condução, ou seja, ele ocorre sempre que uma parte em contato com os corpos com temperaturas diferentes da sua. Então, por exemplo, quando você imagina aí, o cara está com essa barra de ferro aí em cima da chama, né? Começa a aquecer no ponto onde a chama está em contato primeiro, mais esse calor ele vai passando desse lugar, dessa ponta, até onde a mão do rapaz está indo. Ou seja, que a setinha está apontando o processo da propagação do calor. Né? Então, esse tipo de propagação é uma propagação por condução, ou seja, você coloca em contato dois corpos, dois objetos que têm temperaturas diferentes, e aquele que está recebendo o calor ele vai transferir o calor ao longo da extensão do seu corpo. Então, a mesma coisa que você coloca, se você coloca uma colher de metal dentro de um copo com um café quente, mesmo que só esteja uma parte seja dentro do café e outra parte está fora, porque a parte que está fora vai esquentar, porque o calor ele vai se propagando por toda a colher a partir de condução, ou seja, a agitação térmica ela vai aumentando, ela vai indo do ponto de alta temperatura para o ponto de determinada temperatura e vai distribuindo esse calor, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, se o corpo A, um corpo entra em contato com o corpo B de maior temperatura, ou seja, essa barra de ferro entra em contato com essa fogueirinha. Então, nesse caso, o que vai acontecer? As moléculas da barrinha de ferro que estão em contato com a chama, elas vão aumentar seu grau de agitação térmica e essa agitação térmica ela vai ser transferida por toda a barra de ferro. Então, de forma geral, a condução ocorre melhorzinho, né? Esse processo acontece mais frequentemente em sólidos, mas também pode acontecer em líquidos e gasosos. Então esse processo ele vai transferindo essa energia ao longo do corpo celular. A barrinha de ferro está amarela e ela vai aquecendo até chegar na mão do sujeito lá, que tem que estar com a luva, se ele não tiver, ele vai queimar a mão. Então esse é um processo por condução. O outro processo que a gente tem de propagação de calor é a que a gente chama da irradiação, da convecção, né? Então, porque geralmente os congeladores em geral, eles são colocados na parte de cima da geladeira. Porque ar-condicionado, geralmente a gente coloca ar-condicionado na parte de cima da parede, né? Lá mais próximo do teto. Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender um processo da diferença entre ar frio e ar quente. Se vocês lembrarem, a gente falou sobre isso, não sobre o ar quente, mas ar frio, mas eu estava falando sobre os movimentos das placas tectônicas, que a gente falou que elas se moviam a partir do processo de convecção lá do magma, no manto, né? Então, o ar que tem contato com o congelador, nesse caso aqui, ou com o ar-condicionado lá em cima, por ter menor temperatura, ele é mais frio. Então, suas moléculas, se ele é mais frio, suas moléculas ficam mais próximas. Se suas moléculas ficam mais próximas, mais concentradas, umas das outras, o ar fica mais denso, certo? E um ar mais denso, ele tende a descer, certo? E ele, quando ele desce, ele ocupa o local do ar quente. E aí o ar quente, quando o ar quente, as moléculas são menos densas, elas estão menos próximas, elas têm mais agitação térmica, elas tendem a subir. Então o que acontece? O ar frio, ele desce. Quando ele desce, ele faz com que o ar quente suba. Quando o ar quente sobe, sua temperatura cai, quando ele entra em contato com o ar frio lá da condicionada lá em cima, ou do congelador, e aí ele se torna mais denso, ele cai novamente, e empurra aquele ar quente que estava embaixo, e aí fica mais esse processo aqui, esse processo de convecção, ou seja, de convecção
as partículas mais quentes elas tendem a subir e as mais frias tendem a descer. A mesma coisa quando você está aquecendo a água na chaleira ou em uma panela. Né? A chama vai aquecendo a água embaixo, né? A agitação térmica vai aumentando, as moléculas vão se afastando, essas moléculas quentes são menos densas, elas tendem a subir para a superfície da água, e na superfície da água que está a água mais gelada, que as moléculas estão com menor agitação, porque elas estão mais próximas, elas são mais densas, elas tendem a descer. Então este processo aqui é o que a gente chama o processo de formação de correntes de convecção, certo? Ou seja, o frio desce e o quente sobe, e esse processo vai distribuindo o calor. Esse processo a gente chama de processo de condução do calor por convecção. Então essas correntes elas fazem com que as temperaturas dos alimentos produzidos na geladeira, eles sejam mais homogeneamente distribuídos, porque o ar frio ele desce, esquenta, né, ao entrar em contato com os produtos que estão dentro da geladeira, que estão se resfriando, e aí ele torna a subir esse ar. E quando ele sobe da parte do congelador, ele resfria, ele desce novamente, e ele fica nessas correntes de convecção que mantém uma temperatura estável. Né? As aves que planam, e a galera que voa de asa delta, por exemplo, eles costumam usar constantemente essas correntes de convecção para facilitar seus movimentos. Né? Então, quando ele encontra uma corrente de convecção de subida, né? Ou seja, uma corrente quente, eles tendem a subir. Quando eles querem descer, eles utilizam as correntes de descida, né? Ou seja, as correntes de ar frio. E a partir dessa movimentação do ar, eles se deslocam. Então a gente tem essa condução por condução, que a gente já viu, né? Pelo contato, pelas correntes de convecção, que acontece bastante comum na água e no ar. E a gente tem, por último, a propagação de calor que ocorre por um processo de irradiação. Né? Nenhum dos tipos de transferência de calor que a gente estudou explica como o calor do Sol vem até a Terra. Né? Ou seja, tanto a condução quanto a convecção ela exige que esses corpos de calor diferentes eles entrem, esses corpos de temperatura diferentes, eles entrem em contato. Então, mas como é que ele pode se propagar o calor na ausência de meio material que é o espaço? Ou seja, no espaço não tem matéria, tem um vácuo. Né? Então, como é que esse calor ele consegue chegar aqui? Quando esse calor, essa energia é produzida pelo Sol, o calor ele percorre uma distância de mais ou menos 150 milhões de quilômetros para atingir a Terra. Né? A transmissão do calor até a Terra ela ocorre por um processo que a gente chama de irradiação, que é um tipo de propagação de calor que consegue se propagar nos raios, no vácuo, né? A partir dos raios ultravioleta. Então, a irradiação é a única propagação de calor que é possível ser feita na ausência de um meio material para que esse calor se propague. Então, é a principal fonte de calor para a Terra e sendo consequentemente para a manutenção da vida na Terra. Então, a irradiação ela pode ser verificada quando a gente aquece nossas mãos, por exemplo, numa fogueira, o alimento que é assado pelo calor, pela irradiação, você coloca o alimento em contato com a chama, ou o calor que a gente sente, por exemplo, quando a gente acende a lâmpada, você bota a mão perto da lâmpada, você sente a lâmpada quente. Né? Ou seja, o calor ele consegue se propagar sem você ter necessariamente o contato. Então a gente vai ter essas três formas de propagação. A condução, que é através do contato, em que você vai transferindo a energia térmica ao longo do material. A convecção, que é a parte dessas correntes de convecção, né? E você tem a alteração pela alteração de densidade, né? O mais frio, mais denso desce, o mais quente sobe, e assim você distribui bem o calor. E a irradiação, que é uma forma de transferência de calor pela ausência de material. Se você não precisa do contato direto, esse calor pode se propagar no espaço na ausência de matéria, que esse calor libera desses corpos, certo? Então está aí as formas de propagação de calor. Fiquem bem, se cuidem. Se vocês tiverem dúvidas, gente, entre em contato comigo que eu ajudo vocês, tá bom? Então, tchau.